Boa tarde, boa tarde. Vamos aqui diretamente, esperando alguém chegar. Boa tarde. Vamos começar hoje a primeira live da sequência de 12 lives, que eu vou falar sobre os 12 esquemas que faltam de uma sequência de 18, porque 6 já foram gravados, né? Falando sobre a terapia dos esquemas que mapeiam 18 padrões negativos que nos impedem de ser muito mais, que nos impedem de entrar em ação, que nos impedem de fazer de verdade o que a gente sabe que precisa fazer, né? Muitas vezes nas nossas vidas. Eu já venho fazendo essas lives com a Luísa Furtado, nós duas trabalhamos no Instituto Viver com Propósito, e é a minha especialização. Eu sou coach especialista em coaching emocional, de cura emocional e de inteligência emocional para a construção de uma inteligência emocional onde não trago mais, né, essas feridas, esses padrões negativos da nossa infância. Eu já tenho 6 lives gravadas, né? E essa faltam 12 para eu fechar a terapia e hoje é a primeira de uma delas, tá? O que é a terapia? Eu vou fazer um resumo rápido para entender o que é essa terapia dos esquemas e sobre o que eu vou falar hoje, que é o padrão negativo da vergonha e da defectividade. O que a terapia nos diz? Que nós temos 5 necessidades básicas. Toda criança, todo ser humano, ao nascer, nasce com essas 5 necessidades básicas. Quando não são atendidas na quantidade que é necessário, no que a criança espera, né? Vamos lá, às vezes essa necessidade ela é atendida pelos pais, pelos cuidadores, mas não é na intensidade, na quantidade que essa criança esperava. Ela começa a desenvolver um padrão negativo. A falta dessa necessidade vai fazer o quê? Uma estratégia, como sempre, uma estratégia da mente para estar nos defender da dor, né? Eu sempre falo isso em todas as lives, que o objetivo sempre do ser humano é esse, o maior. A nossa mente está sempre a buscar o prazer e a fugir da dor. Já na primeira infância, como estratégia de defesa, a gente busca padrões negativos para fugir da dor. Só que a gente carrega isso até hoje, né? E aí, por vezes, precisamos fazer algo, precisamos, por exemplo, gravar um vídeo, fazer uma palestra, fazer qualquer coisa que nos impede. Eu não consigo, eu tenho a sensação de incapacidade. Isso por quê? Porque na hora que eu penso que preciso fazer isso, aciona uma memória emocional da infância, onde eu tentei fazer e fui punido, ou onde eu fui, de certa forma, fui punido, ou não fui amado, ou não fui aceito. Tá? Então, quais são essas 5 necessidades? Nós temos 5. Hoje nós vamos. São 5, eu vou falar quais são as 5. Vamos. Amor e pertencimento, né? O desenvolvimento de habilidades e competências, limites com afeto, o desenvolvimento de uma individualidade, ou seja, de uma construção de uma identidade, e a quinta, que é uma expressão emocional, tá? Dessas 5 necessidades, eu gero os 18. Hoje nós nós temos vamos falar sobre a primeira necessidade, que é de conexão e pertencimento. Quando isso não é atendido, eu gero um domínio negativo de rejeição, ou seja, a criança entende, né, por não receber essas necessidades emocionais, que ela tem aí uma desconexão e uma rejeição. Daqui eu tenho 5 esquemas. É bom eu dizer que 3 desses esquemas eu já tenho gravados, eles estão disponíveis aqui no meu Facebook, estão também disponíveis no meu canal do YouTube, estão também disponíveis no Instagram, que eu estava a fazer com a Luísa Furtado. E a partir de agora, desse primeiro, eu vou fazer 2 que faltam, e os outros todos, claro, das outras 4 necessidades que estaremos falando nas próximas lives. Então, hoje eu faço vergonha e defectividade, e amanhã eu falo sobre isolamento social. E aí eu fecho o pacote de 5 padrões negativos dessa primeira necessidade, ok? Eu falo muito rápido, né? Eu tenho que abrandar um pouco, são 7h05. Vamos lá, vou beber um pouquinho aqui de água. É a primeira vez que eu faço sozinha, isso é bem diferente do que estar com alguém aqui, mas vamos lá. O que é
né, mapeada essa necessidade que eu já, né, eu trouxe aqui, que é dos 2 primeiros anos de vida de toda criança, que é o quê? Receber segurança, é se sentir protegida, é receber toque físico, afeto, carinho, é receber, é ser escutado, ser ouvido. Ou seja, são as necessidades básicas de um ser humano que não se vê ainda como alguém separado, né? Ele ainda é colado com a mãe, ele ainda é a mãe, ele ainda não entende que ele é, né, uma outra pessoa. Então ele precisa receber de fato, né, muito forte todas essas necessidades. E a vergonha e defectividade, o que acontece? Muitas vezes ela é um esquema onde o adulto hoje se sente como falho, como mal, como errado. Essa defectividade, ela vem da palavra de defeito mesmo. O adulto carrega hoje uma sensação de defeito que pode ser uma infinidade de aspectos. Pode ser no aspecto físico, pode se achar gordo demais, magro demais, e nem é, vamos lá, eu estou a falar de sensações. Por vezes ele não traz isso na realidade, mas ele sente. E eu já trabalhei com alguns clientes, com alguns coaches, que tinham inúmeros resultados na vida, que tinham sucesso, mas o que acontece com essas pessoas? É incongruente na mente delas, né? Olha só, ela tem ali os resultados concretos, as evidências, só que ela não se vê merecedora do sucesso. Ela acredita de verdade que não merece o amor e o respeito das pessoas. Por quê? Por ser um defeito. E aqui eu tenho uma síndrome que é bastante explicada na psicologia, que é a síndrome do impostor. A síndrome do impostor trata, de certa forma, esse padrão negativo da vergonha e da defectividade. Porque a pessoa se sente uma fraude. Ela se sente enganando o outro. Ou seja, eu tenho defeito. Eu não mereço o amor das pessoas. Eu não mereço ter sucesso. Então, ninguém precisa descobrir isso, eu preciso esconder isso. Eu tenho lá o sucesso, mas a mente acaba aqui lançando algumas desculpas, né? Ah, foi por acaso que eu tive sucesso, de repente foram as outras pessoas que me ajudaram muito, por isso eu cheguei aonde estou. Então, olha o que a mente faz, não é? Ela está contra nós. É muito isso que eu venho trabalhando muito com os meus clientes, inclusive até descobri um vídeo ótimo, que eu posso até postar aqui depois, sobre o viés confirmatório, que é o que a nossa mente faz com a gente. Ela fica o tempo todo nos trabalhando contra, porque o que acontece? Eu crio um padrão na infância e o adulto cresce repetindo esse padrão. A gente aprendeu assim, eu só sei fazer assim. Não tem como fazer diferente, eu não sei que pode ser diferente, eu faço assim. Só que eu estou agindo contra eu própria. Eu estou alimentando algo negativo. E aqui é o viés confirmatório. Eu continuo agindo de uma forma que não me traz resultados e que alimenta o meu padrão negativo. Né? Aqui, inclusive, é o que a pessoa que confirma, né? Eu trago, quem assistiu às minhas outras lives sabe que a gente tem sempre 3 formas de agir perante a esse padrão negativo, que é lá da época das cavernas, que era o que acontecia numa situação de perigo. Eu fujo, né, eu saio correndo, eu paraliso, que é a resignação, eu simplesmente paraliso, não sei o que fazer. Ou eu luto quando eu fujo, ou eu nego, aquilo não está acontecendo. Quando a pessoa ela afirma que ela é um defeito, olha o viés confirmatório como ele vai acontecer. Ela vai atrair pessoas que a vão criticar. Olha o que a gente faz com a gente mesmo, que a vão rejeitar, que vão confirmar exatamente o que ela própria já acha, né? Então, isso é um comportamento que vai gerar outro, que vai alimentar esse mesmo padrão, e eu não consigo sair desse ciclo, de eu me sentir mal, de eu me sentir uma fraude, de eu me sentir inválido, né? E fico alimentando esse padrão, fico alimentando, até que eu tenha consciência, né? Entenda que eu própria estou a fazer isso comigo. Isso, no caso, quando a pessoa ela paralisa.
Se a pessoa luta contra esse padrão, o que ela vai fazer? Ela vai ser, por vezes, arrogante. Ela vai se mostrar sempre superior e perfeita. Ela vai ter necessidade muito grande de se mostrar perfeita. Por quê? Porque ela precisa esconder de todas as formas essa sensação tão forte que ela tem ali de ser uma fraude, de ser um defeito e de se sentir vergonha por quem é, né? Seja vergonha do que for, né? Na literatura, estudando isso, eu li que tinha, assim, às vezes não existe, aquilo só existe na mente da pessoa. Por exemplo, se achar magra demais e a pessoa nem é magra, ou se sentir... tem todos os tipos de defeitos, né? Que acontece. Então, vamos lá. Eu fujo, eu luto ou eu nego. Quando eu nego isso, eu vou fugir, de certa forma, de me envolver com pessoas, né? De ter relacionamento, sejam esses amorosos, sejam esses com pessoas, porque eu não quero, eu preciso evitar. Eu preciso evitar que venha a crítica, eu preciso evitar a rejeição, eu preciso evitar algo que venha confirmar isso tudo que eu já sei, que eu sou um defeito, que eu tenho vergonha de quem eu sou, né? E é muita dor, né? Todo esse processo, tudo isso, imagina isso tudo aqui mentalmente. É um gasto de energia mental e emocional que desgasta qualquer ser humano, né? Que, vamos lá, que me impede de fazer muito mais do que eu muitas vezes sei que preciso fazer, mas não faço. Não faço porque algo me trava. Era essa a sensação que eu tinha, né? Eu amo essa terapia dos esquemas e amo o Eneagrama porque foi o que me tirou de todas as sensações que eu tinha. Eu não tinha esse da vergonha, mas eu tinha muito forte do fracasso, que também está ligado aí à síndrome do impostor e a outros ativos. E eu tinha exatamente a sensação, eu sei que eu consigo fazer muito mais para conseguir me mostrar autoridade nessa nova carreira de coach, mostrar de verdade que eu posso conseguir transformar a vida de alguém, mas tudo me travava, todos os esquemas me travavam porque eu próprio não conseguia ver eu me transformar, eu ser essa pessoa, né? Então, a minha história de vida, para quem sabe, está muito ligada a todos esses padrões e, claro, a romper todos eles e a estar hoje num comportamento 100% saudável. 100% não, né? Porque a gente está sempre a se trabalhar, mas saudável ao ponto que nada mais me trava. Eu preciso fazer e eu faço. E, por exemplo, se eu errar, está tudo bem. É muito difícil. Por exemplo, nesse esquema, o errar está tudo bem. Não, eu não aceito a crítica. Né? E vamos lá. Por que isso é assim? Por que nasce assim? Por que eu tenho essa sensação? Né? Eu tenho essa sensação porque eu tive uma família que foi muito crítica, que criticou demais. Então, ou seja, tudo que a criança tentava fazer, pensava em fazer, já estava vindo crítica. Porque se eu faço de um jeito, não é assim, é de outro. Porque se eu erro, imagina errar, vai vir muita crítica, pode vir punição, pode vir a rejeição. Então, essa criança, ela sofreu, de certa forma, muito abuso psicológico, muito abuso emocional, verbal. Ela foi agredida, ela foi exposta. Aqui está uma palavra que resume muito a origem desse padrão negativo hoje na vida do adulto. Ela foi exposta à crítica. Ela foi não só criticada, como muitas vezes sofreu exposição. Ela foi criticada na frente de outras pessoas. Ela foi humilhada. Aqui é muito grave e eu trago, sim, hoje a memória. O adulto tem hoje a memória, não, muitas vezes não tem a cognitiva, não lembra da situação onde ela foi exposta assim, mas eu trago, sim, a memória emocional dessa humilhação, né? E que hoje vem me travar. Deixa eu beber um pouquinho de água, porque eu falo muito. E aí, o que acontece? O adulto, né? E vamos lá, quanto mais cedo essa criança foi rejeitada, ou foi exposta, ou foi criticada, né? Mais difícil fica de eu tratar, de eu cuidar desse esquema. Esse esquema é um dos mais desafiadores nos meus processos. Ele não é tão comum, eu tenho mais o fracasso, eu tenho outros que também me impedem,
mas já me aconteceu por uma situação de exposição muito grave que a minha cliente teve na infância. Você imagina, ela era uma já quase adolescente, acho que tinha 12 anos, e ela ainda fazia xixi na cama. E ela não conseguia se livrar disso. E a mãe fazia questão de pegar, às vezes, a roupa de cama, às vezes até o próprio colchão, e botar do lado de fora da casa e falar para todo mundo. Olha a exposição, a humilhação que essa minha cliente veio sofrendo, né? Não só na infância, carregou para a adolescência também. E traz, é muito difícil livrar disso, dessa crítica, dessa exposição, principalmente pelas pessoas que, né? Vamos lá, se eu voltar aqui a necessidade maior e que mais traz danos para a vida adulta, que é a primeira necessidade de aceitação, de conexão, de amor, né, da família, que traz todas essas necessidades emocionais na primeira infância. Principalmente que é quando eu não trago para a vida adulta as memórias cognitivas, eu não lembro, né? Mas eu tenho aí dentro todas as sensações que, sim, continuam aqui me impedindo muito de agir, muito de fazer tudo que eu preciso fazer, né? E aí, vamos lá, falei da infância, falei o que é esse esquema, falei das 3 formas de agir. Falei de certa forma, mas vou aprofundar mais as consequências. O que eu carrego hoje para a minha vida adulta disso tudo? Além né, do que eu falei, de querer agir mais, de querer fazer mais, de querer ser muito mais, eu tenho algo me travando, não consigo identificar, que eu não consigo entender porque eu não faço. Eu trago nesse não conseguir, nessa falta de autoestima e de autoconfiança, que é o principal caminho aqui, né, para eu trabalhar fortemente esse padrão negativo, eu vou gerando muita ansiedade, eu vou gerando medo. Imagina o medo da crítica, né? Eu próprio, o que eu gero muito aqui? Muita autocrítica. Porque o próprio se sentir com vergonha e se sentir um defeito, cara, eu sou a primeira muito me autocriticar. Eu já faço isso sem precisar que ninguém o faça. Imagina quem já faz isso e se esforça demais para poder sair disso, né? Receber a crítica de alguém. Esse adulto hoje, ele é muito hipersensível à crítica. É muito difícil aceitar a crítica de alguém. A pessoa não consegue entender. A pessoa não consegue aceitar e ela se revolta. Dependendo do quanto ela já está construída aí por dentro, a ansiedade, tristeza, pode ser uma tristeza, pode ser um ressentimento, pode ser mágoa, mas pode ser raiva. Já pode ter internalizado aqui muita raiva, de forma com que eu reajo de forma abrupta, grosseira, descontrolada emocionalmente com uma crítica do outro, né? Porque eu própria já faço isso comigo. Você não precisa vir isso aconteceu comigo. Eu pensava assim: você não precisa me dizer que eu estou fazendo errado. Eu estou fazendo o esforço máximo que eu posso para fazer o melhor que eu posso. Você ainda me diz que eu estou errada. Eu já sei que eu estou errada. Eu sempre faço tudo errado. Então é muito assim que a mente da pessoa ela trabalha, não é? Então isso é muita dor que paralisa, né? Ou que faz ela reagir e ser mais grossa, ser mais grosseira, ser, né? E a gente quase não vê hoje em dia, né, esse descontrole emocional. A gente vê isso nas pessoas e por muitas vezes, né, se a gente não entende que, olha quanta dor tem ali por dentro. Eu acho que é contra mim, eu acho que é contra a pessoa, é muito nervosa, a gente vai encontrar, mas a gente não sabe o que tem ali de dor, né? Então é muita sensibilidade autocrítica. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vitimização, sabia que faltava uma palavra. Ela vai entrar no padrão de vitimização, sem sombra de dúvida. Por que ela vai se sentir vítima? Porque ela própria já se critica, além do mais, ela ainda recebe a crítica do outro, ou seja, de novo, ela vai e confirma o padrão da vergonha. Eu não sirvo para nada. Olha aqui a vitimização. Eu me esforço, eu tento e não sirvo para nada. Então, uma coisa vai alimentando a outra. Você entende que aqui tem um mix de sentimentos? Isso eu trago já da formação nova que eu estou a fazer, que é fantástico. Uma emoção
de se sentir primária, vamos lá, eu me sinto com defeito, eu me sinto mal, eu vou gerando emoções secundárias que vão aumentando. Uma emoção vai gerando outra, que vai alimentando um outro padrão, que vai gerando viés confirmatório. No final, eu explodi, eu já nem sei porquê. É difícil muitas vezes chegar à origem daquilo ali, trabalhar a emoção primária. Então, aqui vários padrões são alimentados, né? Da vitimização, a pessoa se sente, porque ela própria já faz esse esforço, né? Sensível à crítica, à rejeição, autocrítica, né? Na autocrítica, eu estou trabalhando também, estudando muito dessa parte da autocrítica, ela traz o quê? Além da vergonha, que está aqui no esquema, ela traz muita culpa. A culpa vai gerar outros sentimentos que vai me fazer entrar em outros padrões. Então, faz um misto enorme de sensações e de padrões que fica difícil sair sozinho desse emaranhado aqui, né? De padrões negativos, de sentimentos, de pensamentos, que sozinho fica muito difícil, né? Sem o mapeamento, sem o conhecimento de alguém para ver isso tudo do lado de fora. E agora, até aqui, junto com o meu trabalho que eu faço nesse mapeamento, né, de todas essas personalidades, eu também faço o mapeamento da personalidade com o Eneagrama, que é um estudo também que eu junto com toda essa terapia dos esquemas. Por que ele é tão importante? Imagina eu ter tudo isso que eu acabei de falar numa personalidade que ela própria já é mergulhada em emoções, por exemplo, o romântico, que é o tipo 4 do Eneagrama. Fica muito difícil sair disso sozinho. Porque a própria personalidade já traz isso tudo. E eu ainda tenho aqui os padrões negativos para alimentar ainda mais, né? Então fica muito difícil. Mas vamos lá. Eu vou trazer hoje um pouco o que eu faço agora, né, Simone, com isso tudo. Você vem e me fala que tudo isso misturado, o que eu posso levar daqui que é um pouquinho já um insight para começar a sair, a olhar. Eu acho que o primeiro passo, né, que eu trago aqui como é que eu faço para curar isso tudo? É consciência. Isso tudo fez sentido para você? Você se sentiu, de certa forma, algum pouquinho disso tudo que eu falei? Se você sentiu, se fez sentido, começa a partir de agora a pensar nos que pensamentos que vêm. É um gatilho de pensamentos. Toda vez ao longo do dia que você pensar, que vier um pensamento disso, que você faça um link com o que eu acabei de explicar aqui, anota. Já pensa assim, anota esse pensamento tem a ver com o que a Simone me falou. Nossa, isso aqui está muito ligado. Começa a perceber o que isso vai começar a te trazer depois. Vai te trazer o autocrítico, vai te trazer aqui, de repente, uma culpa, vai te trazer uma vergonha. É o primeiro passo que eu posso deixar aqui de exercício para que você ganhe a consciência de que, de certa forma, isso está aqui, está presente, né, em você. Já falando em presente, eu vou nessas lives, nessa sequência de lives, eu vou deixar todos os dias um exercício para que quem participe do exercício, você envia participe desse exercício, eu vou escolher, vou receber todos esses exercícios, e uma pessoa por dia vai ser escolhida, de acordo com o que melhor me mostrou o exercício, e que eu entenda que de verdade vai se beneficiar de uma sessão comigo, gratuita, para que não só a gente trabalhe nesse esquema, mas para que eu envie, logo que eu escolher essa pessoa, eu vou enviar esse teste de mapeamento destes 18 esquemas. E a pessoa vai me responder, você vai me responder, vai me enviar novamente esse teste. E nessa sessão, o que eu vou te mostrar? Eu vou te mostrar os esquemas, eu vou te dar uma devolutiva, um mapeamento de todos esses padrões negativos que hoje estão ativos em você. E nessa sessão eu já te mostro. A gente já faz um mapeamento, tipo assim, hoje eu tenho esse objetivo, e eu já te mostro. Você está entendendo que esse, por exemplo, esse esquema está ativado, e é isso que hoje te impede? De que forma ele te impede? O que você pode fazer a partir de hoje para que você consiga,
de certa forma, primeiro tendo a consciência que eles existem, comece a derrubar esses esquemas, tá? Então, esse é o exercício de hoje. O quanto desse padrão hoje está presente na sua vida? O que você vai fazer? Eu estou escrevendo aqui que eu não escrevi. Eu vou mandar aqui o institutovp.pt. Você vai fazer esse exercício e vai mandar para este e-mail, que é o meu e-mail do Instituto Viver com Propósito, a resposta desse exercício. Depois, por e-mail mesmo, pode me mandar também teu telemóvel, entre em contato por e-mail, não pode ser por e-mail, eu te envio o teste e a gente já marca a primeira sessão, a sessão gratuita, tá bom? E ali, né, te dou a devolutiva nessa primeira sessão, já falei sobre isso, tá? Esse foi o primeiro esquema de hoje. Deixa eu ver o que eu falei, assim, eu lembro que eu falei da autocrítica, eu falei dos pensamentos e falei dessa crítica severa. Exatamente, isso era o conteúdo que eu tinha para trazer hoje. Falei do primeiro esquema. Essas lives vão ser em torno mesmo de 30 minutos, né? Porque sozinha dá para falar bem mais e ter todo o conteúdo aqui exposto. Tem um exercício, me manda o exercício e amanhã falaremos sobre isolamento social, que também é um esquema derivado dessa primeira necessidade. E amanhã eu fecho essa primeira necessidade e vamos depois para a segunda necessidade. Tá bom? Esse é o conteúdo. Eu espero que tenha se beneficiado. Quem está assistindo aqui ao vivo, quem não está, quem vai assistir depois, pode fazer o exercício depois. Boa, vamos lembrar isso. Não precisa ser só o que é ao vivo. Se você está assistindo essa live depois, pode fazer o exercício e me enviar pelo e-mail. Amanhã, só que a sessão eu já indico amanhã das pessoas que me mandarem hoje, exatamente. Para participar da sessão de gratuita, amanhã eu já digo quem foi a pessoa que ganhou. Porque aí eu já faço uma nova live com uma nova sessão. Mas aí você já pode me enviar depois, no dia seguinte, também dos outros exercícios. E qualquer dúvida em relação ao conteúdo que eu disse, ao meu trabalho, ao Instituto Viver com Propósito, se alguém que está aqui assistir a live não conhece, pode me enviar por esse e-mail. Eu acesso todos os dias, claro, e posso responder por lá. Tá bom? Foi um prazer enorme fazer essa sequência dessas 12 lives. Hoje ser é a primeira vez sozinha. De certa forma é meio estranho, mas fluiu bem. Amanhã eu já estou mais confortável. E qualquer dúvida, estou disponível por aqui pelo e-mail, tá bom? Um bom resto aí de noite para todo mundo. Gratidão, de verdade.